Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Nós vamos ler o Chaitanya Charitamrita. Antes de fazermos a leitura, vamos oferecer nossas reverências a Srila Prabhupada e a todos os Vaishnavas. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pasachade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakao patarubhasya kripasindubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Então nós vamos ler do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 1. Os passatempos posteriores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Capítulo 1, texto 219. Esse capítulo ele é um resumo do que virá nesse Madhya Lila. Nós estamos lendo Chaitanya Mahaprabhu, viaja de Jagannatha Puri, ele planeja ir para Vrindavana. Porém, ele não consegue chegar a Vrindavana. Ele chega até Ramakeli, e em Ramakeli ele encontra-se com Rupa e Sanatana Goswamis. E ele os inicia como Rupa e Sanatana. Então, depois de ter se encontrado com Rupa e Sanatana, nós vamos escrever esse texto 219. Nityananda Haridasa Shrivasa Gadadara Mukunda Jagadananda Murari Vrakeshwara. Todos os associados Vaishnavas do Senhor estavam presentes, incluindo Nityananda Prabhu, Haridas Thakur, Shrivasa Thakur, Gadadara Pandita, Mukunda, Jagadananda, Murari e Vrakeshwara. Eles estavam presentes nessa ocasião, quando Chaitanya Mahaprabhu ele inicia Rupa e Sanatana. E Chaitanya Mahaprabhu ele pede a todos esses Vaishnavas que foram citados aqui, Nityananda, Haridas, Vrakeshwara, Gadadara, Mukunda, Jagadananda, todos esses Vaishnavas para que abençoassem Rupa e Sanatana Goswamis. Sabarachara nedari pade duibai sabe baledanya tumi paile gosani. De acordo com as instruções de Sri Chaitanya Mahaprabhu, os dois irmãos, Rupa e Sanatana, imediatamente tocaram os pés de lótus desses Vaishnavas, que ficaram muito felizes e parabenizaram os dois irmãos por terem recebido a misericórdia do Senhor. Significado por sua divina graça, Bhayacharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este comportamento é indicativo de Vaishnavas reais. Esse comportamento de amor, não é? Sim, esses Rupa Sanatana são iniciados e os Vaishnavas imediatamente abraçam e tocam nos pés e dão as bênçãos. Quando eles viram que Rupa e Sanatana tiveram a sorte de receber a misericórdia do Senhor, eles ficaram tão satisfeitos que todos parabenizaram os dois irmãos. Uma pessoa ciumenta nas vestes de um Vaishnava não fica nada feliz em ver o sucesso de outro Vaishnava em receber a misericórdia do Senhor. Infelizmente, nesta era de Kali,
Existem muitas pessoas mundanas nas vestes de Vaishnavas. E Srila Bhaktivinoda Thakur os descreveu como discípulos de Kali. Então existem muitos pseudo-Vaishnavas, pessoas que aparentemente são Vaishnavas, mas não são Vaishnavas. Por isso é essencial que nós conheçamos, não é? As características de um Vaishnava. O que é realmente um Vaishnava? Não é? No Bhagavad Gita, quando Krishna inicia suas instruções, do capítulo 2 do Bhagavad Gita para Arjuna, Arjuna ele faz uma pergunta muito relevante. Ele diz: como eu posso reconhecer uma pessoa que alcançou a transcendência? Como ela fala, como ela caminha? Então, Arjuna queria saber as características de um Vaishnava. E Prabhupada ali no significado ele explica que um tolo ele é descoberto quando ele abre a sua boca. Então a característica principal de um Vaishnava é o que ele fala. E o que ele fala é exatamente de acordo com a sucessão discipular. Evam parampara praptam imam rajarshayovidu sakaleneha mahata yogunasta parantapa. Nesse processo da consciência de Krishna, ele vem de mestre a discípulo, uma corrente discipular. Então, um verdadeiro Vaishnava é aquele que repete exatamente as palavras do mestre espiritual. É aquele que atua exatamente de acordo com o comportamento do mestre espiritual. Ele segue as instruções do mestre espiritual. Ele segue Guru, Shastra e Sadhu. Assim podemos reconhecer um Vaishnava. Ele segue Guru, Shastra e Sadhu. Eles têm que estar em acordo, concordância. Então, em Kali Yuga, existem muitos assim chamados Vaishnavas, pseudo-Vaishnavas, e nós temos que ser, na verdade, muito, muito, muito espertos para não cairmos nas garras de um pseudo-Vaishnava. Uma pessoa que simplesmente, como diz aqui, Prabhupada no seu significado ele diz, não é, em relação a Bhaktivinoda Thakur, ele diz Kalicela. Kalicela são aqueles que são pseudo-Vaishnavas. Ele indica que há outro Vaishnava, um pseudo-Vaishnava com tilaka no nariz e contas kanti em volta do pescoço. Contas e tilaka. Então, simplesmente ter tilaka e kanti, mala, não significa que você é um Vaishnava. E também, se você não usa tilaka e não usa kanti, mala, também você não é um Vaishnava. Tal pseudo-Vaishnava se associa com dinheiro e mulheres. E tem ciúme de Vaishnavas bem-sucedidos. Então, se nós observamos que um Vaishnava, ele está muito afetuado, não? Pelo dinheiro, pela opulência, por facilidades materiais, uma casa, uma cama, um carro, facilidades. Não, o Vaishnava é muito simples. Temos sempre que lembrar o mestre espiritual original, Srila Prabhupada. Você lê as histórias de Prabhupada, ele dormia em qualquer cantinho, não possuía nenhum carro, não possuía nada, não possuía dinheiro, nada. Ele viajava o mundo inteiro, dependente dos seus discípulos. Não que ele tinha uma conta bancária para satisfazer as suas viagens caríssimas. A sua conta bancária era da BBT, né? Ele tinha dinheiro na BBT, ele tinha dinheiro para expandir o movimento da consciência de Krishna, mas ele nunca usava para si mesmo. E também aqui ele se associa com mulheres, principalmente sannyasis, não?
Hoje vemos que é muito comum sannyasis com secretárias, banda de música com mulheres e um relacionamento muito liberal com mulheres. Isso tudo é Kali Chela, na verdade. Temos que observar o comportamento dos Vaishnavas puros. Prabhupada não tinha secretárias, Prabhupada ele era sempre muito estrito em relação com o sexo oposto. Por isso diz aqui que um pseudo-Vaishnava ele se associa com dinheiro e mulheres. Então isso é muito importante, observar se aquele que nós imaginamos ser um Vaishnava, o quanto ele está apegado a facilidades materiais e associação com mulheres. Embora se passando por um Vaishnava, seu único negócio é ganhar dinheiro com as roupas de um Vaishnava. Isso é interessante porque no Bhagavad Gita tem um significado de Srila Prabhupada que diz que muitos de nós viemos à consciência de Krishna, mas nós temos motivos pessoais. Em inglês é ulterior motives. Nós temos motivos caprichosos, motivos pessoais. Nós estamos na consciência de Krishna para obter alguma coisa. Obter dinheiro, obter posição, obter prestígio. Isso é muito sutil. É muito sutil e é assim uma grande armadilha, né? Uma grande armadilha na consciência de Krishna. Opulência, facilidades materiais, prestígio, mulheres, dinheiro, tudo isso por isso um Vaishnava é muito simples. Vaishnavas são simples, eles não têm pertences, principalmente o Vaishnava, um mestre espiritual, de uma forma geral, é sempre muito renunciante, ele tem simplesmente a sua malinha de roupa e sai viajando por todo mundo, pregando a consciência de Krishna ou executando o seu bhajana de uma forma simples. Bhaktivinoda Thakura, portanto, diz que tal pseudo-Vaishnava não é um Vaishnava, mas um discípulo de Kali Yuga. Um discípulo de Kali não pode se tornar um acharya pela decisão de algum tribunal superior. Não é o rub stamp. Rub stamp é um carimbo, né? Um carimbo de borracha. Sim, você é um sannyasi, você é um guru, você é isso, você... Não. Você é o que é auto-manifesto, não estabelecido por carimbos. Né? Os votos mundanos não têm jurisdição para eleger um Vaishnava Acharya. E aqui ele fala de um Vaishnava Acharya. Vaishnava Acharya é algo muito elevado, né? Muito elevado. Um Vaishnava Acharya é autorrefugente. Você vê como é tão elevado, né? Que aqui Prabhupada diz que um Vaishnava Acharya é autorrefugente. E não há necessidade de qualquer julgamento em tribunal. Não você julgar se esse é ou não. Ele naturalmente, pela sua efulgência, né? Pela sua pureza, pela sua simplicidade, ele manifesta ser um Vaishnava, um Acharya. Um falso Acharya pode tentar anular um Vaishnava por uma decisão de um tribunal superior. Mas Bhaktivinoda Thakur diz que ele não é, nada além de um discípulo de Kali Yuga. Me parece que a minha impressão aqui, ou não sei se esse é o ponto que Prabhupada faz no significado, ele não é direto aqui, mas quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, seu mestre espiritual, que foi o fundador da Gaudiya Math, quando ele abandona o corpo, então alguns discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, eles vão à corte
para estabelecer um acharya para a sociedade de Srila Bhaktisiddhanta. E Prabhupada era muito crítico a isso. Então, imagino que esse significado ele fala especificamente aqui em relação a isso. Eu vou repetir aqui. Um Vaishnava Acharya é autorrefugente e não há necessidade de qualquer julgamento em tribunal, porque foram a tribunais para estabelecer quem seria o Acharya da Gaudiya Mata. Prabhupada foi muito crítico em relação a isso. Um falso Acharya pode tentar anular um Vaishnava por uma decisão de um tribunal superior. Mas Bhaktivinoda Thakur diz que ele não é nada além de um discípulo de Kali Yuga, Kali Chela. Então, assim, depois que Chaitanya Mahaprabhu, ao verso 221, depois de implorar a permissão de todos os Vaishnavas presentes, os dois irmãos, no momento de sua partida, humildemente submeteram algo aos pés de lótus do Senhor. Então, assim, Rupa e Sanatana, eles imploram a misericórdia de todos os Vaishnavas para que eles pudessem ser bem-sucedidos, né, na prática da consciência de Krishna. Isso é uma lição que o Chaitanya Charitamrita nos dá, que a menos que obtenhamos a misericórdia de um Vaishnava, então nós não podemos ter sucesso na vida espiritual. Então nós temos que ver que todos aqueles que executam o serviço devocional à nossa volta estejam satisfeitos com os nossos trabalhos. Então assim eles pedem essa misericórdia para todos os devotos e eles se dirigem a Chaitanya Mahaprabhu e eles dizem a Chaitanya Mahaprabhu que embora o rei da Bengala, Nawab Hussain Shah, seja muito respeitoso com ele, com Chaitanya, ele não tem nenhum outro assunto ali, e eles pedem para que Chaitanya Mahaprabhu saia daquele lugar. Porque Nawab Hussain Shah, que era um muçulmano, ele estava querendo saber quem era Chaitanya Mahaprabhu, e ele o via como um profeta, e como mesmo aqui no Chaitanya Charitamrita descreve, que ele o via como a suprema personalidade de Deus. Mas, por ser um muçulmano, ele não era digno de confiança, e assim ele poderia mudar a sua opinião e causar transtornos a Chaitanya Mahaprabhu. Pois Chaitanya Mahaprabhu, ele tinha milhares de seguidores ali com ele. Então, assim, Rupa e Sanatana, eles pedem para que Chaitanya Mahaprabhu não permanecesse em Ramakeli e que saísse dali. Eles diziam a Chaitanya que, embora o rei fosse respeitoso com ele, a classe Javana não deve ser acreditada. Então, eles achavam que não havia a necessidade de uma multidão grande acompanhando Chaitanya Mahaprabhu em sua peregrinação a Vrindavana. Então, eles dizem que eles dizendo para Chaitanya Mahaprabhu, você está indo para Vrindavana com centenas e milhares de pessoas seguindo-o. E esta não é uma maneira adequada de fazer uma peregrinação. Na verdade, a peregrinação a locais santos, tais como Vrindavana, Mayapur, Jagannatha Puri, o ideal é nós estarmos completamente introvertidos e executando nosso bhajana pessoal, ao invés de estarmos em grandes parikramas com centenas, milhares de pessoas, porque isso pode divergir a nossa mente. E muitas vezes temos aquilo como algo de turismo, né? Tipo turismo transcendental. Então, embora é algo maravilhoso, esses parikramas com centenas, milhares de devotos, ainda assim, quando nós vamos ao Dhamma sagrado, o ideal é nós buscarmos nosso bhajana solitário e, claro, buscarmos ouvir dos sadhus, dos Vaishnavas.
Então, embora Chaitanya Mahaprabhu ele fosse o próprio Senhor Krishna, né, o próprio Senhor Supremo, ele não tinha nenhum medo, mas ainda assim ele agiu como uma pessoa humana e ele aceitou. Ele aceitou a proposta de Rupa e Sanatana, para que assim nós possamos seguir no seu exemplo. Então ele aceitou essa posição humana, né? Aceitou as instruções de Rupa e Sanatana para nos ensinar o quão é importante ir aos locais de peregrinação e fazermos nosso bhajan solitário. Então, tendo falado assim, né, os dois irmãos, eles ofereceram orações aos pés de lótus do Senhor, e assim eles foram para as suas casas. Chaitanya Mahaprabhu, então ele sai de Ramakeli, ele deixa Ramakeli. Logo pela manhã, o Senhor partiu e ele foi para um local conhecido como Kanai Natashala. Kanai Natashala. Kanai significa Krishna. Natashala são locais onde as pessoas se reúnem para ouvir sobre Krishna. Eles têm dioramas sobre Krishna, diferentes atrações para que Krishna seja lembrado. Então, enquanto ele estava lá, ele viu muitos dos passatempos do Senhor Krishna nesse local, Kanai Nashatala. Então, é interessante que, anteriormente a essas lilas, não, foi descrito como Chaitanya Mahaprabhu, ele vai de Jagannatha Puri, ele planeja ir de Jagannatha Puri para Vrindavana, passando através da Bengala, Colia. E assim ele passando através da Bengala, e ele vai a Ramakeli, mas ele não consegue ir a Vrindavana. Ele para ali nesse local, Kanai Natashala. Então é descrito como que Nrsimhananda Brahmachari, um grande devoto de Chaitanya Mahaprabhu, ele estava em Navadvipa e ele começa a meditar em Chaitanya Mahaprabhu. Ele começa a meditar na viagem que Chaitanya Mahaprabhu faria a Vrindavana. E assim, na sua meditação, ele cria todo um caminho maravilhoso para Chaitanya Mahaprabhu seguir. Então, Manasa Seva. Isso é um devoto, quando ele se livra de todos os seus anartas, não? De tudo que é indesejado no coração, já não possui mais desejos materiais. Então ele está pronto para, com sua mente, meditar nos passatempos do Senhor. E assim Nrsimhananda Brahmachari, ele via em sua mente, ele cria em sua mente todo um caminho onde Chaitanya Mahaprabhu ele se dirige a Vrindavana. Uma bela estrada, assim aos redores com árvores frutíferas, árvores com flores, pássaros cantando, joias, lagos, e assim um caminho muito belo. E assim ele medita Chaitanya Mahaprabhu viajando para Vrindavana, até que ele chega em Kanai Natashala. Ele chega em Kanai Natashala, ele continua dali de Kanai Natashala, em sua mente ele continua a construir a estrada para Chaitanya Mahaprabhu se dirigir a Vrindavana, mas de uma forma ele não consegue, ele sai da sua meditação. A sua meditação é quebrada. E assim ele diz para os devotos, Chaitanya Mahaprabhu não irá para Vrindavana. Ele havia previsto que Chaitanya Mahaprabhu não iria para Vrindavana. Então assim, quando Chaitanya Mahaprabhu chega nesse local, Kanai Natashala, ali ele desiste, não é, de ir para Vrindavana. Então naquela noite mesmo, não é, quando ele está ali em Kanai Natashala, ele considera a proposta que foi feita por Sanatana Goswami, de que não deveria ir a Vrindavana e ser seguido, não é, por tantas pessoas. E ele considera e ele desiste da sua viagem a Vrindavana. Ele pensou assim que, se eu for para a Mathura com tantas pessoas atrás de mim, não seria uma situação muito feliz, pois a atmosfera ficaria perturbada.
mais uma vez, não indo à peregrinação com tantas e tantas pessoas ao redor. Isso pode criar uma perturbação. Então, assim, o Sr. Chaitanya concluiu que iria sozinho a Vrindavana, ou no máximo, ele levaria uma pessoa como seu companheiro. Dessa forma, indo para Vrindavana seria muito agradável. Então, pensando assim, Chaitanya Mahaprabhu ele toma o seu banho matinal no rio Ganges, ele parte para Nilatila. Ele regressa para Nilatila, dizendo, eu irei para lá, eu irei para Nilatila. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele, nessa lila aqui, e anteriormente, ele encontra-se com os seus devotos. Na verdade, o propósito dessa viagem de Chaitanya Mahaprabhu foi ir a Ramakeli para se encontrar com os seus devotos eternos, Rupa e Sanatana Goswamis, que são Manjaris, Shri Rupa Manjari, Shri Lavanga Manjari. São Manjaris, são maidservants, são servas das Sakis, das associadas íntimas de Srimati Radharani. As Sakis, elas são expansões diretas do Srimati Radharani. E as Sakis, elas têm o mesmo humor de Srimati Radharani, porque elas querem um relacionamento com Krishna, elas querem ter uma lila direta com Krishna. Porém, as Manjaris são meninas inocentes e elas querem servir a Radha Krishna. Elas nunca colocam-se numa posição de estarem desfrutando com Krishna. Se descreve como na dança da raça, as gopis abraçavam, beijavam Krishna. Mas essa não é a posição das Manjaris. As Manjaris, elas querem servir as gopis de Vrindavana. Elas não buscam pelo abraço, pelo beijo de Krishna, mas elas buscam pelo serviço a Srimati Radharani. Elas querem fazer as guirlandas para servir nos passatempos de Radha Krishna. Elas preparam os pratos de arte, que elas preparam instrumentos musicais, elas tocam música, elas são excelentes servas de Srimati Radharani. Então nós vamos parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, escreve aí no comentário e eu tentarei responder. Então paramos por aqui hoje. Muito obrigado. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Prabhupada Ki Jai.